A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Paz, irmãos e irmãs. Há alguns meses eu decidi com a minha esposa que a gente iria ficar sem redes sociais, né? Nós nos desfizemos inclusive do Facebook, mas diante da situação que nós estamos vivendo agora no nosso Brasil e no mundo, eu achei que seria interessante reativar para servir como um meio, né, de contato, de conversa com os irmãos. Uma das minhas maiores preocupações nesse momento é o bombardeio de informações negativas. Algumas que são verdade, mas o sensacionalismo faz com que elas pareçam terríveis e abala a mentalidade, a cabeça, a mente de muita gente. Outras nem verdade são, e essas para mim são as piores. Porque se você for observar, a Bíblia mesmo fala que o pai da mentira é o diabo. Então existe um espírito maligno, terrível de mentira nas redes sociais, espalhando um monte de coisa além do que já é verdade e não é legal. Ainda tem um monte de mentira sendo espalhado, sendo, claro, um instrumento de Satanás, um instrumento demoníaco, terrível. E até nós, cristãos, temos que tomar cuidado, porque se nós compartilharmos uma notícia dessas, que nós chamamos de fake news, nós estaremos compartilhando o mal, nós estaremos compartilhando a ação demoníaca, nós estaremos compartilhando a mentira. E isso, obviamente, não é o que Deus quer pra gente. E a minha preocupação é que no meio de tantas verdades e mentiras, existem muitos bombardeios para nossa mente que nos deixam para baixo, nos deixam desanimados, nos deixam com medo. E aí eu me lembro de um texto que está em Colossenses 2:2, que Paulo fala assim: eu me esforço para levantar o ânimo dos meus irmãos. Eu me esforço para trazer ânimo aos meus irmãos. Então eu também senti esse desejo de trazer ânimo a você. É claro que é um momento que aspira cuidado? Sim. É um momento que a gente deve ter atenção? Sim. É um momento da gente acordar espiritualmente. É um momento da gente se alertar. É um momento da gente buscar a face de Deus. É um momento da gente pedir perdão pela nossa nação, pelas coisas erradas que vêm acontecendo durante a nossa vida e até mesmo coisas que aconteceram antes. É tempo de orar como Daniel, por exemplo. Daniel, ele quando sentiu que a profecia de Jeremias tinha se cumprido e que 70 anos de cativeiro babilônico tinha passado sobre Israel, ele começou a orar a Deus e falar assim: Senhor, cumpre a tua palavra. Cumpre a tua palavra que fala de libertação nesse momento. Nós já passamos 70 anos de cativeiro. Aí Daniel começou a orar assim: é claro que nós erramos, nossos antepassados erraram, nós como nação fizemos muita besteira, mas o Senhor nos perdoe. Então é tempo da gente acordar e orar também pela nossa nação, orar como nação, pedindo perdão, pedindo ajuda a Deus, pedindo socorro. Sim, é tempo disso. Mas também é tempo de se precaver, porque a Bíblia diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Se as autoridades orientam quarentena, se as autoridades orientam se resguardar, vamos nos resguardar. Meu pai esses dias estava conversando comigo e ele falou assim: eu tenho 70 anos de vida e eu nunca vi uma igreja fechar. Eu nunca vi uma igreja não ter culto por algum motivo. Eu nunca vi isso. Então é algo realmente novo pra gente. E no momento em que nós não estamos podendo nos reunir nas nossas igrejas, é o momento da gente usar a tecnologia que nós temos para a gente falar um com o outro e animar um ao outro e fortalecer espiritualmente um ao outro. E não fique com vergonha de ter que ficar em casa e falar assim: poxa, mas eu como crente não aceito isso. Calma, eu acho que a gente não tem que se acomodar com tudo. Mas ao mesmo tempo, tem um versículo, até anotei aqui, 2 Timóteo 4:20, Paulo fala assim: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Ué, mas Paulo não orava? E as pessoas não eram curadas? Como é que ele deixou um cara doente? Então essa ideia do super crente, que não fica doente, que não precisa ficar de quarentena em casa, não precisa ficar recluso em casa, isso não existe. Nós somos seres humanos e passamos pelo que todo mundo passa. Então se é um tempo agora, no momento da gente se resguardar, então vamos nos resguardar. Agora também é tempo da gente se amedrontar. É tempo da gente aceitar tudo que a mídia sensacionalista manda. É tempo da gente achar que acabou, estamos fritos. Também não. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6 e 7, diz assim: não fiquem ansiosos, não fiquem alarmados, não fiquem preocupados por coisa alguma. Antes, todas as vossas dificuldades, todas as vossas lutas, todas as vossas súplicas sejam colocadas diante de Deus em oração. Então é hora de ir para o joelho, é hora de orar, é hora de acordar, de despertarmos do sono, é hora de buscarmos mais e mais de Deus. E aí o texto que Paulo fala ainda continua explicando: e depois que você orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações, a vossa mente, os vossos sentimentos. Significa dizer que se nós estamos alarmados, se nós estamos preocupados com a cabeça, meu irmão, coloca tudo isso diante de Deus em oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Entenderam? E eu queria, nessa tarde, deixar uma mensagem para vocês. E essa mensagem encontra-se em Salmo, no livro dos Salmos, no Salmo 112. Os versículos 6 e 7 dizem assim, ó. Salmo 112, versículos 6 e 7 diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá má notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Vou repetir o versículo 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu quero dizer que coisas boas e ruins acontecem para todos. A Bíblia diz que o sol nasce e se põe para todos. Dificuldades aparecem na vida do cristão também, lutas. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas ele completou dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está querendo dizer que se você estiver com ele, você também vai vencer o mundo. Então tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é o que Jesus falou. E nós podemos ter bom ânimo, mas mesmo em meio a todas essas crises. O texto diz, o justo não será abalado. Não quer dizer que o justo não vai sofrer dificuldade, não quer dizer que o justo não vai ter luta, só que no meio de tudo isso ele vai permanecer de pé. No meio de tudo isso ele vai continuar caminhando de cabeça erguida com o Senhor. É isso que a palavra de Deus está falando. Aí, o versículo 7 ele é fantástico, ele diz, não temerá mais notícias. O que nós temos mais do que mais notícias nos dias de hoje? Não temerá mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Eu queria te falar um pouquinho sobre essa palavra confiança. Essa palavra confiança tem que tomar uma proporção nova no seu coração. Está em tempo da gente parar de apenas crer, de apenas acreditar em Deus. Está na hora da gente confiar. Confiar vai além, faz parte da fé genuína que Paulo fala que é a fé redentora, é a fé que salva. Essa fé, ela vem com um pacote, né? E dentro desse pacote tem confiança total em Deus. É como, eu já ouvi o meu pai falar várias vezes, é como se você desse um passo para Deus depois colocar o chão. Literalmente, confiar é você extrapolar os limites, às vezes, da sanidade. Não estou falando para, eu vou então lá onde está o foco do coronavírus só para passar o tempo. Não. Se tiver um propósito de Deus nisso, vá. Se não, fique na sua casa e tudo mais. Mas, de fato, confiar é acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. É confiar de verdade que Deus está no controle de tudo, que Ele está cuidando da sua vida, está cuidando da sua família, está cuidando dos seus sonhos, está cuidando dos seus projetos. Deus está cuidando de tudo, irmãos. E aí, eu me recordo de 3 casos de confiança que eu quero citar para você. O primeiro é 1 Samuel 17, que fala de Davi lutando contra um gigante, um camarada experiente, muito superior a ele na arte da guerra, um camarada muito mais forte, um camarada temido por toda uma nação. Toda a nação de Israel estava temendo esse cara que se chamava Golias. E Golias falou assim, você tá maluco? Por acaso eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau? Porque Davi não tinha armadura, Davi não tinha espada, Davi não tinha nada, a não ser um cajado de pastor e a sua funda, suas pedrinhas. Você acha que eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau e pedras? Hoje eu vou entregar a sua carne e a carne de todo o povo de Israel às aves do céu. Aí Davi falou assim, confiando, mesmo que tudo estivesse ao contrário diante dele, mesmo que seus próprios irmãos e algumas pessoas da própria nação de Israel duvidassem dele, ainda assim ele falou assim, olha, você vem a mim com espada, com escudo, com coraça, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Eu não sei como está o teu coração diante dessas lutas todas que estão surgindo, mas vá e encare essas lutas em nome do Deus vivo. Foi o que Davi fez e nós já conhecemos a história, e ele venceu um gigante muito superior a ele na batalha. E aí outra situação que eu me lembro, além dessa de Davi, é a situação de Abraão, que está registrada em Romanos 4, 18 e 19, que diz assim, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu que a promessa de Deus haveria de se cumprir nele. Quando Abraão recebeu uma promessa de que Deus lhe daria um filho, ele já tinha 75 anos. 25 anos se passaram. A esposa dele já era estéril quando era jovem. Imagina agora Sara com 90 anos de idade. E mesmo assim Abraão, contra toda a esperança, contra tudo que ao redor dele falava o contrário, em esperança ele creu que Deus cumpriria o que falou.
E se Deus falou para você que vai te guardar, se tem na palavra de Deus promessa de que se você tiver fé e se você se entregar a Ele, Ele vai cuidar de você, então confie porque Ele vai. Assim como Abraão, contra toda esperança, creu, ou seja, contra tudo que dava sinais contrários, Abraão continuou crendo em Deus, assim você também. Contra tudo que diz o contrário, creia que Deus vai te abençoar. E por fim, eu quero citar o último exemplo, além de Davi, além de Abraão, eu quero citar 2 Crônicas 34, o exemplo do rei Josias. Josias foi um cara fantástico, um rei fantástico que começou a reinar ainda muito novo e começou a tomar consciência de Deus ainda adolescente. Começou a buscar o Senhor com intensidade, muito jovem, e Deus foi honrando Josias. Josias foi restaurando Israel, que já estava destruída, que era uma parte já destruída pelo Império Assírio, e a parte do sul, que era o reino de Judá, de Jerusalém, que ainda não tinha sido destruída, ele foi restaurando também, foi cuidando de tudo. Josias foi fazendo uma restauração tremenda. Até que um dia, quando ele decidiu restaurar o templo do Senhor, ele achou o livro da lei, ele achou o rolo que falava da lei de Moisés e falava das profecias contra Israel por conta do pecado. E aí Josias botou a mão na consciência e falou assim: meu Deus, uma má notícia. Existe uma profecia de Deus contra essa nação que eu estou restaurando. Existe uma profecia do próprio Deus, não é uma profecia do homem, não é uma ameaça do homem, é uma profecia daquele que não tem ninguém que possa lutar contra ele, é o próprio Deus que está falando. E aí Josias então chegou à seguinte conclusão: o que eu estou fazendo então restaurando Israel, se Deus vai destruir? O que eu estou fazendo? E aí Josias decidiu consultar o Senhor. Uma profetisa chamada Ulda disse a Josias o seguinte: olha Josias, assim diz o Senhor, como seu coração se humilhou diante de mim, e porque você me buscou com intensa verdade, me buscou com um coração reto, sincero, não porque estava esperando alguma coisa, ou não porque simplesmente queria algo em troca, ou porque todo mundo vai, você então também vai, não por isso, mas porque você me buscou genuinamente, de coração, por me amar, no seu tempo, Josias, você vai ter paz. O que você leu lá no livro de Moisés e dos profetas é verdade. E de fato eu vou julgar essa nação pecadora, essa nação idólatra, eu vou julgar essa nação. Mas não será no teu tempo, Josias. Depois que você morrer em paz, eu vou julgar essa nação. Você percebe o que aconteceu com Josias? Tinha uma sentença de Deus, tinha uma palavra de Deus de destruição para aquela nação. No entanto, Deus adiou. Ela não aconteceu naquele momento por conta do coração de Josias. Significa dizer que mesmo em meio ao caos, Josias teve paz. Mesmo em meio ao caos, você pode ter paz. Apenas busque intensamente esse teu Deus. Busque tudo que é da vontade dele, fazer tudo que é da vontade dele, aprender a palavra de Deus. Aproveite esse momento em que você está recluso dentro da sua casa e ore no seu quarto, você sozinho, porque a oração e a leitura bíblica na igreja não substitui a sua busca individual a Deus. Ore você, busque você a Deus, leia a palavra de Deus, medite nela, ore, peça a Deus sabedoria, discernimento. O Espírito Santo vai te revelar coisas profundas no momento em que você estiver lendo a palavra, buscando e orando, que às vezes você em anos de crente não aprendeu na igreja. Mas o Espírito Santo quer te usar, o Espírito Santo quer te abençoar, o Espírito Santo quer te fortalecer. E nesse momento de caos você pode ter esperança, sim. A mensagem que eu queria deixar para você é: o justo não temerá a má notícia. O seu coração está firme e confiante no Senhor. Faça a sua parte. Se tiver que se retirar, se retire. Mas confie que o teu Deus está no controle de tudo. E o teu Deus vai te abençoar e vai abençoar a sua família em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês que estão assistindo, que estão participando. Que Deus cuide de cada um de vocês. E como eu reativei o Facebook, de vez em quando eu vou estar trazendo uma palavra de ânimo e fortalecimento para a sua vida nesse momento difícil, nesse momento de caos. O justo não temerá a má notícia. O seu coração está firme e confiante no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.